é muito ruim. No início o Vasco perdeu várias vezes, depois, quando arrancou, é muito complicado. Esse time do Santos, sem Neymar, sem Soteldo, o Marcelo Teixeira achou inadmissível. O que ele passou? O que ele está imaginando para o Santos no Brasileiro? Os presidentes estão fazendo avaliações de elenco. No ano passado a gente estava semana passada a gente estava curiosamente falando aqui do Vasco, né? Porque o presidente, Pedrinho, disse que é um dos 8 maiores elencos do Brasil no papel, que tem que fazer funcionar em campo. E a nossa conta foi um pouco diferente. Mas agora também, né? Ao ponto de achar que quem visita o Vasco tem a obrigação de sair com a vitória. É uma visão muito deturpada da realidade. Primeiro porque o elenco por si só não define quem vai vencer uma partida. Tem muitos outros elementos, inclusive o estádio onde você vai jogar, a pressão que a torcida faz e como o time reage jogando em casa. E o Vasco é um time que quando joga em São Januário, a força dele cresce um monte, embora tenha diversas dificuldades técnicas durante a partida. Mas vamos lá, eu acho que essa é uma arapuca que os estaduais causam, assim, de você fazer uma leitura errada sobre o seu próprio elenco. Porque a defesa do Santos é uma defesa que tem muitas dificuldades. É uma defesa lenta, é uma defesa que talvez no estadual ela consiga equilibrar, mas quando jogar no Brasileirão, as equipes vão explorar essa lentidão, mas em todas as partidas vão colocar. E olha que o Vasco nem tem um ataque rápido, tá? Mas eu tô aqui correndo o risco de prever um problema. A gente pode errar quando a gente tenta prever qualquer coisa, mas que o Santos vai ter ao longo do campeonato. Com uma defesa que é lenta, os adversários vão colocar muita correria e transição nas costas da defesa. Isso vai acontecer o tempo todo. E o Santos, pela lentidão que tem, inclusive em recomposição defensiva também, vai sofrer bastante defensivamente. Aí foi jogar contra o Vasco aí em São Januário, ok, o Vasco começou o primeiro tempo, não estava muito legal, só que a partir do momento que o Santos faz esse gol, o Santos dá uns 5 passos atrás, se acomoda no seu campo defensivo e diz assim pro Vasco, Vasco, vem pra cima. O Vasco, que não tem tanta condição de fazer jogadas requintadas ou de extrema qualidade técnica, apostou no quê? No cruzamento. E o Vasco tem o melhor centroavante no Brasil para aproveitar a bola aérea na área, que é o Verratti. Então, uma coisa que eu jamais faria quando fosse enfrentar o Vasco é dizer pro Vasco, vem cruzar a bola na minha área que eu tô aqui aguardando, porque é muito difícil marcar o Verratti. É muito difícil, esse jogador vai fazer diferença. E aí o jogo foi pro intervalo, com o Santos com aquela postura muito baixa, o Vasco voltou mais motivado, mais mobilizado, já inicia o segundo tempo bem melhor e só dá Vasco na partida. Então foi uma postura do Santos completamente errada. Talvez, já que o Santos imaginava que era tão superior assim ao Vasco, por que fez um gol no início da partida e deu tantos passos para trás? Poxa, se era tão superior assim, continuava atacando. Não conseguiu fazer isso, uma postura muito leve, assim, não combateu mais a bola, saía para atacar quando conseguiu algum escape. Então o Vasco mereceu vencer esse jogo demais, mesmo que tenha muitas dificuldades, muitos erros de passe dos dois lados, tá? Então o jogo não foi bonito tecnicamente, o Vasco não consegue fazer um jogo de uma qualidade técnica incrível, mas luta, mas é bravo, e em casa buscou um resultado importantíssimo. Eu concordo contigo, Jéssica. Na coletiva depois do jogo, o Caixinha disse que o momento chave para ele foram os 10 primeiros minutos do segundo tempo, que foi o momento em que o Vasco empatou, porque ele sentiu e ele falou, o adversário não estava psicologicamente bem, eu não lembro exatamente a expressão que ele usou, mas a gente estava com uma vantagem emocional, foi isso, o Caixinha disse. Mas eu discordo dele porque eu acho que, e eu concordo que ele estava com vantagem emocional, eu discordo do momento-chave. Para mim, o momento-chave é esse depois do primeiro gol do Santos, que o Vasco realmente, psicologicamente, cai muito. O Carille falou sobre isso na coletiva, ele falou, no intervalo eu não falei nada de tática, eu falei, cara, esquece a torcida tava vaiando na saída pro intervalo, bota a cabeça no lugar, vai jogar, porque dá jogo. E mostrou exatamente isso. No segundo tempo, o Vasco começa muito melhor, faz o gol, e aí eu acho que o Santos tem um bom momento no jogo, depois do empate do Vasco, tem 10 minutos ali, que o Santos cria 2 boas chances, e pra mim vem o momento chave do segundo tempo. Eu falei de alguns, né? O minuto chave do segundo tempo. Aos 22 do segundo tempo, o Vasco o Carille tira aquele que pra mim eram os 3 piores jogadores do Vasco em campo, pela ordem, Paulinho, Garré e Coutinho, e o Caixinha tira 2 dos 3 melhores jogadores do Santos em campo, que eram Barreal e Tiquinho. Pra mim, o Bom Tempo fecha esse trio dos melhores jogadores do Santos em campo. E a partir do minuto 22 do segundo tempo, o Santos não faz mais nada no jogo. Logo depois tem a defesaça do Brazão ali, naquela cabeçada do Verratti, depois vem o gol. E uma coisa muito curiosa, no ano passado o Vasco tinha essa vantagem pequena em São Januário. Na minha opinião, o time do Santos é muito fraco, principalmente quando o Neymar não tá jogando.
E se não tiver aí umas contratação pesada, vai brigar pra não cair, mano. É a realidade. Beleza? Deixa teu comentário, tua opinião. Até o próximo vídeo. Tamo junto.